Oi gente, mandingueiros. Hoje tá friozinho, então eu tô tendo que gravar aqui dentro, né? Friozinho não, tá muito frio aqui no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês do porquê eu não cultuo Exu em casa, tá? Exu e Pombogira, Exu Mirim e etc. Antes eu gostaria de mandar um beijo pra todo mundo que me segue. Tô muito feliz que vocês estão interagindo aí comigo, comentando nos meus vídeos. E mandar um beijão pra todo mundo que tá chegando agora e pros antigos também, né? Aquele beijo de praste. Então vamos lá pro vídeo, vamos falar desse assunto que eu já vi gente me perguntando, mas eu fiquei rodeando e resolvi gravar um vídeo pra falar mais abertamente sobre isso. Vamos voltar ao caminho inverso para poder entender o porquê que eu não cultuo Exu e Pombogira em casa, né? No início do meu desenvolvimento, vocês já estão cansados de saber que a primeira entidade que eu incorporei mesmo, foi na linha da Ibejada. E aí, depois disso, eu comecei a incorporar Pombogira, Exu, Malandro, ou seja, entidades da linha da esquerda. Porém, como era início, eu estava conhecendo as energias, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo comigo, nem com o meu corpo. Eu tinha um pouco de medo de incorporar, confesso, essa questão da consciência, isso me deixava muito tensa. Mas foram os guias, né, que foram lá se apresentando e foi me tomando. Só que eu não tinha aquele vínculo, sabe? Aquela afinidade. Eu incorporava, mas na minha cabeça eu já cheguei a falar isso, inclusive tomei um couro do Exu, porque eu falei isso, tá, gente? A gente erra mesmo. No início do desenvolvimento, a gente fala coisas sem pensar. Mas eu falava assim, não sei pra que eu viro no Exu, porque ele não faz nada. Eu já cheguei a falar isso. E depois eu conto pra vocês qual foi o couro. E aí depois fui passando o tempo, eu comecei a incorporar a minha vovó. Depois que eu incorporei a minha vovó pela primeira vez, eu criei uma sintonia muito forte com ela. E logo nas minhas primeiras incorporações, ela já passou um trabalho pra eu fazer, sabe? Um ritual e tal pra eu fazer. E falou, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o que, não sei o que lá. Então, essa intimidade que a gente criou, principalmente durante esse trabalho que a gente estava fazendo, eu fiquei muito íntima dela e da energia da linha de direita. Logo depois eu comecei a cuidar mais dos meus ciganos, são da minha ancestralidade cigana, fiquei muito conectada com os ciganos. Depois Maria Preta, né, do jeitinho dela, sempre se encaixando, dando o jeito dela de falar, vai estudar o carteado, não sei o quê. Então eu comecei a me conectar muito com a Maria Preta e não me conectava tanto com a minha Pombogira, com o meu Exu e etc, né, com a minha Pombogira Mirim, com as minhas entidades da linha da esquerda. A gente sabe que muita gente tem muita afinidade com a Pombogira, com o Exu e tal, porque são energias muito próximas à nossa, né, vamos falar assim, de densidade energética e essas coisas. Só que no meu início, eu ainda tinha muito medo também de muitas coisas, de espírito, da minha vidência, de tudo que, da minha mediunidade, eu tinha medo mesmo, medo de eu às vezes não querer ver, não querer nada, não querer sentir, porque eu tinha medo. E a minha vovó esteve muito comigo nesses momentos, muito mesmo. E aí eu acabei não criando tanto vínculo com o meu Exu e a minha Pombogira. Quando eu fui criando os meus altares, eu comecei por Orixá. Depois eu fui para os meus santos católicos, porque eu quis resgatar, né, essa herança mais ancestral. Depois eu comecei a montar ali o meu altar cigano, mas foi tudo muito intuitivamente. Depois eu também criei intuitivamente um altar para os malandros, né? E depois eu fiquei pensando, onde que eu vou firmar os meus Exus e as minhas Pombogiras aqui em casa? Vamos levar em consideração que Dona Tata da Calunga e Exu Caveira são duas energias muito, mas muito densas. Então, assim, que não são apropriados trazer para dentro do nosso lar. Até porque os espíritos que eles trabalham, né, que eles resgatam, que eles estão ali de frente, são espíritos também com uma densidade energética muito, né, pesada. E não é aconselhável trazer essa energia para dentro do lar, porque esses espíritos os acompanham, né? Vão atrás deles e etc, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí foi que eu pensei, eu tenho que ter uma firmeza no lugar específico para poder colocar os meus Exus.
E onde eu morava, que era um apartamento, não tinha como fazer. Quando eu fazia algum agrado, assim, de uma vela, eu sempre botava na área da casa, mas eu não gostava muito de fazer ali, eu ficava com uma sensação estranha. Quando eu me mudei para uma outra casa, que a gente até tinha uma varanda, e quando eu precisava acender também, eu acendia lá na porta da minha casa, eu colocava, mas eu sentia que não era um lugar muito apropriado. E eu coloquei na minha cabeça que quando eu me mudasse, aí sim, eu ia fazer um cantinho para os meus Exus, eu ia firmar, eu sempre tive isso. Quando eu tivesse um espacinho, eu ia fazer. O que aconteceu? Eu me mudei e eu não fiz, né? Porque eu não sinto que eu tenha... Na verdade, eu não senti que eu tinha tanta ligação assim com a minha pombogira, ou tanta ligação assim com o meu Exu, para poder firmá-los. Mas eu entendo a necessidade de ter essa segurança na minha porteira. Depois, gente, que eu comecei a me conectar mais com a Dona Tata, eu comecei a ter alguns sonhos. Então, eu sonhava que, por exemplo, que a porta da minha casa tinha um buraco. Eu sonhava que tinha um bicho tentando entrar na minha casa. Eu sonhava várias coisas relacionadas à porta. E nos sonhos eu falava, olha, já falei, a gente tem que proteger essa porteira. A gente tem que proteger essa porta. A gente tem que reforçar essa porta. E aí eu falei, olha, eu acho sublimarmente que os meus Exus, ou a minha pombogira sim, porque eu sentia muito a Tata, tá pedindo pra eu fazer o que eu realmente prometi. Porque eu falei, quando eu me mudar, eu começo a fazer as suas firmezas, a firmar vocês ali na minha porta e tal, na entrada da minha casa. E depois eu recebi uma intuição de Tata Mulambo de como deveria ser feito e como era pra eu fazer. Eu ainda não fiz, tá? Quando eu fizer, se ela me autorizar, eu mostro pra vocês, mas eu estou esperando algumas coisinhas. Enquanto isso, eu acendo vela, eu já fiz oferenda pra Dona Tata, que firmeza, né, pra segurança do meu lar. Estou pretendendo fazer de Exu Mirim também, mas por enquanto eu não tinha feito nada, não porque eu não trago Exu pra dentro da minha casa, porque eu já fiz ritual de pombogira cigana, assim, na sala da minha casa, sem problema nenhum, mas também por questões energéticas que eu ainda não fiz algo assim mais firmado ou mais grandioso para os meus Exus ou para minha pombogira, tá bom? Então não tem nenhum problema de, não pode trazer Exu pra dentro de casa. Eu quero mais que meus Exus fiquem muito perto de mim, inclusive na porta da minha casa, se possível, parada ali, me guardando, mas eu só não fiz ainda por essas questões mesmo energéticas e estrutura, né? Porque eu quero ter uma estrutura para arriar uma comida, para acender uma vela, para poder ali, quando eu precisar recorrer ao meu Exu, e ele está ali, sabe, firmado. Hoje eu me sinto muito mais íntima de Dona Tata para ir lá firmar a porteira se tiver que fazer alguma coisa e ela me intuir, eu vou conseguir entender o que ela tá querendo me dizer, coisa que eu não sinto tanto com o meu Exu, com o caveiro. Eu sinto essa intimidade na energia, assim, da incorporação, mas na hora de me conectar, de sentir intuições e tal, eu ainda tenho essa dificuldade, sabe? Não é um bloqueio, é uma dificuldade mesmo de conseguir ouvi-lo, o que ele tá querendo me dizer. Então essa relação de intimidade eu acho que precisa acontecer na hora da gente fazer um altar, na hora da gente firmar uma porteira, na hora da gente colocar ali os elementos que vão se ligar àquela entidade. Como eu ainda não tinha tanta intimidade assim, eu preferi não fazer. Mas isso não significa que eu deixei, né, a minha porta ali com buraco e passa quem quiser, entra quem tá afim, não é assim. Eu tô sempre fazendo acendendo vela, fazendo oferenda quando é necessário e firmando, pedindo minha proteção. Sem contar que eu também, né, faço lá no terreiro, quando eu tenho que arrear alguma coisa, eu arreio lá no meu terreiro. Isso já fica uma lição pra vocês também, né, pra vocês não quererem passar à frente dos bois e lá fazendo porque tem que fazer, porque é minha pombogira, porque não sei o quê. Não, gente, vão fazendo com as energias que você tem intimidade. E com o tempo, quando você criar esse laço mesmo, saber o que a sua pombogira quer e como ela quer, você vai lá e faz. Porque, como eu falei anteriormente, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, aonde vocês estão botando a mão e o que vocês estão manipulando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se Dona Tata autorizar, eu mostro pra vocês quando eu começar a firmar aqui os meus Exus na minha casa, né? Vamos ver se ela autoriza. Vamos lá. Um beijão e até o próximo vídeo.